Deus abençoe, meus amigos, sejam bem-vindos ao Palavra Urgente, que nessa programação Deus venha te abençoar, abençoar sua família, abençoar tudo que você tem colocado às suas mãos. Hoje é segunda-feira, você que vai trabalhar ou você que vai sair para o fronte, mas vai procurar bater a porta, creia que Deus vai fazer algo na sua vida. Neste programa sempre temos aqui testemunhos para compartilhar com vocês daquilo que Deus tem feito no seu reino. Se você crê, a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Não importa se você é de uma igreja evangélica, católica, se você é espírita ou qualquer outra religião. O importante é que você está conosco nesse momento e Deus vai te visitar. Prepara um copo com água, fotografia. Se você quiser também, peças de roupa, porque eu vou abençoar a sua família. Meus amigos, então, dando início aqui ao testemunho que vai impactar a sua vida e vai encher o seu coração de fé. Vamos lá. Quando minha mãe morreu, eu fiquei meio depressivo. Eu tinha 14 anos na época e fiquei mesmo sem direção, né? Meu pai sempre trabalhou fora. Com 14 anos, eu comecei a beber e a fumar. E quando eu comecei a trabalhar, o que era para ser uma liberdade se tornou pior. Aí eu me sentia dono de mim mesmo, o mundo era meu, eu fazia o que eu queria. Em 2003, enquanto Vanberto estava no bar, uma briga à mão armada acontece. E ele é acidentalmente atingido por um tiro. Essa bala veio se alojar na minha coxa, na área da virilha. Fui para o hospital e constataram que estava alojada numa área que não podia mexer. Eles deixaram essa bala e me deram alta. Com 3 dias eu estava embora em casa, mancando, sentindo a perna. E desse dia, então, para frente, eu nunca mais consegui andar direito. Quando eu conheci ele já tem essa bala na perna. Nos tempos frios, assim, as pernas dele inchavam, ficava vermelhão. Aí comecei a brigar com ela, a gente chegou quase a se separar. Vejam bem tudo o que aconteceu na vida do Vanberto. Tantas coisas que vão acontecendo na vida de uma pessoa que talvez você não imagina. Eu acredito sempre que assistindo esses testemunhos, você consegue até colocar numa balança e entender que o seu problema não seja tão grave assim. Mas caso seja até mais grave que o caso do Vanberto, você está debaixo da potente mão do Senhor e Deus vai te colocar de pé. Quero que você acompanhe comigo aqui uma reportagem que foi preparada. Dados do relatório de 2023, feito pela Organização Mundial da Saúde, revela que cerca de 11,7 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. O jogador Richarlison revelou que após a Copa do Mundo em 2022, desenvolveu a doença. Problemas pessoais e mensagens de ódio que recebia nas redes sociais foram os principais fatores que provocaram o desenvolvimento do problema. Cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos ao redor do mundo devido à psicopatologia. Os dados são da Organização Pan-Americana de Saúde. Os quadros de depressão variam de pessoa para pessoa. Os sintomas podem ser diferentes, como a raiva, dificuldade de concentração e dores no corpo. Olha, meus amigos, são muitos casos de depressão e isso tem se tornado mais rotineiro. Onde você vive, com quem você convive, você sempre encontra uma pessoa que já está até diagnosticada com depressão. Mas quem vai falar melhor do que eu sobre isso é o doutor no quadro Doutor Responde. A depressão não é uma mera tristeza. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas onde há tristeza, falta de energia, de disposição, alteração do sono, do apetite, do desejo sexual e uma falta de energia para fazer as coisas. A depressão não dura só um dia ou dois, ela costuma durar semanas, né? E ela precisa de tratamento. Primeiro, a pessoa costuma se sentir desanimada, sem energia, triste, costuma existir um choro diário,
uma sensibilidade maior, chora com mais facilidade. Além disso, uma maior irritação, a pessoa se irrita com mais frequência, fica mais irritada com os filhos, com os colegas de trabalho. Isso costuma acontecer com mais frequência. Os principais tratamentos para depressão são os antidepressivos e a psicoterapia. Os antidepressivos existem uma infinidade, assim, né? E a gente vai escolher de acordo ao perfil daquele paciente, pensando nos efeitos colaterais e nos efeitos benéficos. E a psicoterapia também, existem diversas linhas e a gente vai indicar o que seja melhor para aquele paciente. A depressão em si não mata, mas a pessoa pode se matar com a depressão. Se a depressão é grave, se a depressão é arrastada, pode acontecer o suicídio. Por isso a gente tem que ter muita atenção quando a pessoa fala sobre isso. Toda vez que alguém fala sobre suicídio ou que pensa em morte, a gente tem que levar em consideração e levar ao médico. Não é frescura, pensar em suicídio não é qualquer coisa, é grave. Você certamente já ouviu que para tudo na vida tem uma saída, mas para o seu caso você tem imaginado que não há saída. Deus sempre nos dá um caminho e o caminho dele está na palavra. E por isso que daqui a pouquinho eu vou dividir com você essa mensagem de fé. Vá se preparando porque Deus já está enviando consolo para a sua alma. E olha, meus amigos, vamos voltar à segunda parte desse testemunho de fé. Ele tem uma oficina mecânica, aí ia trabalhar e de lá já saía para farra com os amigos dele, bebê, né? Tinha um dia que ele chegava de 5 da manhã. Era até briga no meio da rua, eu e ele. Aí tem uma irmã que mora pertinho da gente, aí ela conversava comigo para eu orar, né, por ele. Através da vizinha, em 2010, Josiane conhece a Igreja da Graça e se firma na palavra. Aí eu comecei a orar por ele, comecei a fazer os propósitos, fazer a campanha da Rosa. Em todas as orações eu botava tudo. A libertação, que deixasse o vício, que vinhas para a igreja comigo. E quando eu escutava ele chegando, tarde da noite, no portão, me trancava dentro do quarto e orava. Um ano, mais ou menos, ela indo para a igreja, aí foi aonde eu pedi a Deus que mudasse minha vida de vez. Dessa vez eu digo, Deus, se o Senhor me curar de vez, eu vou seguir o seu caminho de vez, definitivamente. Veja bem como que é importante alguém se levantar na fé. O marido já saía do trabalho para ir beber. Um homem dominado pelo vício, dominado pelo espírito maligno que acabou com a vida dele, ou pelo menos tentou acabar com a vida dele. Mas uma pessoa se levantou. Deus assim fez em Israel, quando Deus levanta Gideão. Deus levantou alguém naquele lugar para que pudesse libertar Israel. Você depois pode fazer uma visita à Sagrada Escritura em Juízes capítulo 6. Quando o povo começa a entrar num colapso e eles entenderam que não havia mais saída, Deus primeiro levanta um profeta para pregar e anunciar o que era espiritual. Depois o mesmo mensageiro observa que Gideão ali estava e ele havia nele condições para ser um libertador de Israel, e isso aconteceu. Meus amigos, Deus colocou uma palavra no meu coração que vai te ajudar. Eu sou esse profeta levantado, um homem de Deus levantado. Que nesse programa Palavra Urgente, de tempo em tempo, nós temos aqui alguém que Deus coloca para anunciar estas verdades. Estamos aqui nesta madrugada, ou dependendo do outro horário que você esteja assistindo, talvez não somente diante de um televisor, mas você está na internet assistindo este programa, passou agora aí na tela do seu celular e você começou a se interessar e você começou a assistir e o Espírito Santo está falando com você. Nem sempre o seu caso é o que espelha o testemunho. Talvez você não esteja passando por uma questão de depressão, talvez a sua situação é outra, mas o poder de Deus é o mesmo, não mudou e vai transformar. Se você tiver com o coração aberto, Ele vai transformar a sua situação. Deixa eu só fazer essa leitura de Hebreus capítulo 4, o versículo é de número 12. Façamos a leitura.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sempre quando eu me deparo com uma situação, como por exemplo do testemunho de depressão, que é algo que dificilmente você escuta alguém dizendo que está curado ou liberto de depressão. Em se tratando de uma doença em que nós falamos da alma, nós não encontramos tantos mecanismos assim, mas o poder de Deus, através da palavra dele, consegue chegar num lugar onde ninguém vai conseguir. E eu estou falando isso aqui, não é porque eu seja contrário à medicina, contrário a qualquer ramo da medicina. Pelo contrário, eu acredito que Deus dá sabedoria a tantas e tantas pessoas para nos ajudar. Mas eu creio, meus amigos, que há um Deus nos céus que tem todo o poder e que através da palavra dele pode entrar no seu coração e te transformar. Se você talvez esteja passando por uma situação de depressão, eu peço que você abra o seu coração. Eu falei agora há pouco sobre Gideão. Israel estava num colapso. Ninguém em Israel acreditava que era possível se livrar das mãos dos midianitas. Mas quando Deus levantou um homem dele, um servo dele, para anunciar a palavra dele, aquele povo decidiu se levantar. O mesmo aconteceu com o Gideão. Gideão, quando recebe a visita do mensageiro do Senhor, do mensageiro de Deus, e começa a conversar com ele, uma das palavras que Deus diz é: olha, você é um homem valoroso, você é um homem que tem um potencial, uma capacidade, só que muitas vezes, meus irmãos, nós não reconhecemos o que está em nós, as nossas valências, aquilo que o próprio Deus nos deu. Revestiu você de uma capacidade de fazer mudar a sua história, mudar a situação da sua família, mas o problema é tão grave, a situação está apertando tanto que você perdeu até o juízo. A situação é tão grave que você perdeu completamente o tino. Você não sabe mais para onde ir, o que fazer, e talvez já até entrou num esgotamento porque já tentou de tantas formas fazer tantas coisas que você disse assim: sabe, pastor, deixa para lá. Não deixa para lá não, porque a vida é sua, é você quem vai sofrer, é você quem vai padecer. E você já tirou prova disso, que pessoas que estavam ao seu lado, no momento que você entrou nessa turbulência, essas pessoas sumiram. Esses chamados amigos, aqueles que batiam nas suas costas, eles te abandonaram. E agora você se vê sozinho. Deixa eu só corrigir esse pensamento. Sozinho você não está, porque Deus está te visitando e dizendo que está com você. Gideão entrou na mesma situação. Gideão, ele malhava o trigo no lagar, no lugar de pisar uvas. Sabe, tentando salvar alguma coisa, diz a palavra. Olha, alguma coisa tem que ser feita, pensava Gideão. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa você precisa fazer. Alguma coisa nós precisamos fazer, e aqui estamos fazendo a nossa parte no reino, que é anunciar a palavra, que é falar do poder de Deus, que é falar de Jesus, de falar do autor e consumador da nossa fé. Se você quer mudar esta situação, você está encontrando em Deus a força que você precisa. Por isso que esta palavra, ela está entrando no seu coração para mudar a sua história. Eu quero que você acompanhe comigo o desfecho desse testemunho em nome de Jesus. Finalmente, o projétil é encontrado e retirado de Vanberto, e ele fica completamente livre das dores. E foi algo tão tremendo que eu não consegui me conter. Eu pulei, dei uns pulos, me abaixava, que eu não conseguia me abaixar, nem eu esticava a minha perna direito. Aí eu fiquei tão maravilhado, agradeci tanto a Deus, fiquei de joelho, agradeci a Deus demais. Aí eu comecei a fazer o que eu não fazia, esticar a perna, deitar.
me agachar, pular. Tá vendo como Deus opera milagre? E foi Deus, foi a mão de Deus. Aí ele começou a ir para a igreja. Aí então, quando eu entrei para a igreja, eu parei de beber, de fumar, e parei de tudo, de sair. Aí eu fui aprendendo, né, o evangelho, o pastor foi me orientando. Aí Deus veio e preencheu esse vazio que tinha, que era a falta da minha mãe, e Deus preencheu esse vazio e graças a Deus, hoje eu estou liberto. Irmãs, não desista, tenha fé, faça propósito, faça jejum, oração e ore pelos seus esposos, que a vitória chega. Deus tem sido maravilhoso. Eu sou muito mais feliz. No ano de 2019, foi o dia que eu e meu esposo se batizou nas águas. Em maio a gente se casou na igreja. Hoje é só bênção, só vitória. A vida com Cristo é algo tremendo. Só quem vive isso é que sabe, né? Minha vida foi restaurada. E glória a Deus, meus amigos, vocês viram que para Deus nada é impossível. Não somente foi curado, liberto da depressão, mas principalmente resgatando a alma que estava perdida. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e orar por vocês. Eu estou aqui com o meu copo com água e nós vamos unir a nossa fé. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Pai, para a honra e glória do Senhor, eu abençoo a vida de todos esses que estão assistindo hoje, como a vida de todos que irão um dia participar desta oração em algum momento. Que a graça do Senhor alcance e que eles sejam transformados para a glória do Senhor. No ato de fé, beba desta água. Creia que Deus te visitou e está fazendo algo tremendo sobre a sua vida. Deixa eu aproveitar e pedir para que você nos acompanhe no YouTube. Vai lá, digita Palavra Urgente e você vai encontrar inúmeros programas que vai abençoar a sua vida. Compartilha, tá bom? E no Instagram também. Lá você conhece um pouco mais da nossa programação. Outra coisa que eu quero apresentar, oferecer um dia que você esteja lá na Igreja da Graça em Belfor Roxo, ao qual eu tenho sido pastor, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1026. O Instagram da nossa igreja é IGD Belfor Roxo. Ali você conhece tudo da nossa igreja, todas as informações de reuniões, horários, enfim. Entra lá, segue a gente e conheça um pouco mais da nossa igreja. Meus amigos, vamos chegando aqui ao encerramento deste programa e eu creio que foi extraordinário iniciar esse mês junto com vocês e nós vamos seguir durante esses dias mais próximos, eu, você, a sua família e principalmente a graça do Senhor sobre todos nós. Eu deixo um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Sou conduzido pelo Senhor, que me atraiu com o seu perfeito amor. Sou conduzido pelo Senhor, que me levantou para pregar o seu favor. Sou conduzido por aquele que me faz vencedor. Sou conduzido pelo Espírito do Senhor, que me ungiu para desfazer toda maldade e levar os perdidos ao lar da felicidade. Eu já não ando mais vacilando, para o céu vou caminhando. Eu já não vivo mais em trevas, mas participo da santa guerra. Não adianta mais Satanás querer me fazer voltar atrás. Eu decidi que vou até o fim, pois o Senhor
cuida de mim. A minha missão é fazer o bem, andar por toda parte, sem olhar a quem.